Olá, boa noite. São 6h30 da tarde, horário de verão em Brasília. A partir de agora, você acompanha aqui pela TV Senado a cobertura das eleições do segundo turno para presidente da República e ainda nos 3 estados e no Distrito Federal, onde os eleitores voltaram às urnas para escolher os governadores neste domingo. Este programa ao vivo está sendo transmitido para todo o Brasil. Além da TV Senado, você pode assistir no nosso portal na internet. Aqui no estúdio, nós vamos contar com a análise dos nossos convidados. O professor da UNB e cientista político David Fleischer e o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, especialista em direito eleitoral, constitucional e administrativo. O jornalista Hermes Coelho também participa desta cobertura, nos trazendo os números e as notícias do domingo. Boa noite, Hermes. E a notícia vem rápido, né? A apuração está bem rápida nesse segundo turno. Boa noite, Júnior. Até para presidente, que a gente só vai poder divulgar depois das 8 da noite, já tem mais de 50% das urnas apuradas, né? Então, acho que vai ser uma eleição com apuração bastante rápida. E, além disso, boa noite a você que vem acompanhando toda a cobertura da TV Senado. 6 senadores estão na disputa para governadores nos estados. Um deles, Rodrigo Hollenberg, você que acompanhou, está sabendo que ele acabou de ser eleito matematicamente. E Aécio Neves e Aloysio Nunes são 2 senadores que disputam também aí já a presidência. O Aécio, presidente, Aloysio, vice-presidente. Por causa do horário de verão, apenas 3 estados concluíram a votação às 5 da tarde, no horário de Brasília: Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. E nós vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral chamar o repórter Dante Ascioli, que atualiza as informações para a gente. Boa noite, Dante. Boa tarde, Hermes. Boa noite já. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Nós falamos direto aqui do Centro de Divulgação das Eleições, aqui no edifício do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Vamos repassar para vocês as informações que foram divulgadas mais cedo sobre o andamento das eleições em todo o país. Até agora foram substituídas 2.823 urnas eletrônicas. Isso equivale a 0,65% do total de urnas que estão sendo utilizadas nesse domingo. Os estados que tiveram mais urnas substituídas foram Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O Tribunal Superior Eleitoral também divulgou as principais ocorrências que foram registradas no país ao longo desse domingo. Irregularidades eleitorais como boca de urna, uso de propaganda indevida. Foram 796 ocorrências no total e dessas, 281 resultaram em prisões. Os maiores motivos para prisões foram o uso de carros de som, 5 casos, boca de urna, 152 casos, propaganda irregular, 39, transporte ilegal de eleitores, 20 prisões, distribuição de alimentos a eleitores, 4 casos e compra de votos, 1 caso. De acordo com o TSE, em 2 sessões eleitorais, o voto precisou ser feito em cédulas de papel, porque as urnas eletrônicas que foram substituídas também apresentaram problemas. Isso ocorreu no município de São Paulo e no município de Unai, em Minas Gerais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Dante. E vamos ver então os novos números da apuração. Na Paraíba, com 14,41% das urnas apuradas, o atual governador Ricardo Coutinho está com 53,12% dos votos. Ele é candidato à reeleição pelo PSB. E o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, está em segundo, com 46,88%. Eleição acirrada. Rio Grande do Norte, com 16,08% das urnas apuradas, Robinson Faria, do PSD, tem 52,25% dos votos. E o deputado Henrique Alves, pelo PMDB, tem 47,75% dos votos até o momento. No Mato Grosso do Sul, com 68,13% das urnas apuradas, Reinaldo Azambuja, do PSDB, tem agora 57,84%. E Delcídio Amaral, senador, tentava a eleição pelo PT, tenta a eleição pelo PT, 45,16%. Temos também números do Pará, urnas apuradas 21,1%. Simão Jatene, do PSDB, tem 54,18% dos votos e Helder Barbalho, do PMDB, 45,82% dos votos.
No Amapá, com 31,69% das urnas apuradas, Valdez, do PDT, tem 61,77% e o atual governador, Camilo Capiberibe, do PSB, tem 38,23%. Rio de Janeiro, com 88,57% das urnas apuradas, o atual governador Pezão, do PMDB, tem 56,29% dos votos e o senador Marcelo Crivella, do PRB, 43,71% dos votos. Goiás, com 94,69% das urnas apuradas, Marconi Perillo está reeleito, matematicamente reeleito pelo PSDB, com 57,51% dos votos. Iris Rezende, do PMDB, até o momento tem 42,49% dos votos. No Rio Grande do Sul, com 86,79% das urnas apuradas, José Ivo Sartori, do PMDB, também está matematicamente eleito, com 61,23% dos votos. Tasso Genro, atual governador que tentava a reeleição pelo PT, tem até o momento 38,77% dos votos. No Distrito Federal, já com 100% das urnas apuradas, Rodrigo Hollenberg está eleito, o senador está eleito governador agora pelo PSB, com 55,56% dos votos. Jofran Frejá, do PR, teve 44,44% dos votos. São esses os números até o momento, Júnior. E o novo governador do Distrito Federal, o senador Rodrigo Hollenberg, tem 55 anos, nasceu no Rio de Janeiro e vive em Brasília desde 1960. Rodrigo Hollenberg é formado em História pela Universidade de Brasília e funcionário efetivo do Senado. Foi deputado distrital e secretário do Turismo do Distrito Federal. Em 2003, assumiu a Secretaria Nacional de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, na gestão de Eduardo Campos. Em 2006, foi eleito deputado federal. Em 2010, conquistou vaga de senador, onde é líder do PSB. Nós vamos, então, começar a análise pelo resultado do Distrito Federal, onde nós teríamos aí o que é chamada terceira via. Professor David Fleischer, muito boa noite. Grata pela presença aqui. Boa noite, Judy, e boa noite para os ouvintes, telespectadores do TV Senado. Realmente, o Rodrigo Hollenberg encontrou a terceira via, tão pregado pelo Eduardo Campos. A terceira via entre o PT e a turma do Joaquim Roriz. Então, isso mostra que Brasília continua na vanguarda de ter dado muitos votos para o Lula, nas várias vezes que o Lula foi candidato, e também a Marina Silva também. Então, Brasília realmente está na terceira via. Gilberto Guerzoni, boa noite. Eu gostaria que você fizesse a análise dessa eleição no Distrito Federal. Ele saiu com vantagem no primeiro turno e isso se confirmou agora. Não foi uma surpresa pelas pesquisas que já vinham se apresentando, né? O senador Rodrigo Hollenberg, agora governador eleito, estava na frente em todas as pesquisas desde o início do segundo turno. Agora é interessante, complementando o que o professor Fleischer falou, que a viabilidade da terceira via, no caso do DF, apareceu com força a partir da impossibilidade do candidato Zé Roberto Arruda se apresentar, né? Ele não chegou a ser condenado pela justiça, o processo dele ainda estava tramitando, mas ele achou mais prudente, para evitar algum problema posterior, abandonar a disputa. Nós tivemos 3 candidatos a governador que fizeram essa estratégia e acabou deixando, ele que estava na frente nas pesquisas no primeiro turno, ele deixou a candidatura para o seu vice, né, Jofran Frejá, que agora perdeu as eleições para o segundo turno, né? Então, o senador Rodrigo Hollenberg, ele teve aí uma sorte também nesse primeiro turno dessa mudança que foi feita na candidatura do ex-governador Zé Roberto Arruda. Temos mais 3 governadores eleitos, vamos falar então ainda no Centro-Oeste. Goiás, o duelo se repetiu entre os ex-senadores Iris Rezende e Marconi Perillo, e deu Marconi Perillo mais uma vez. Professor David Fleischer, o que a gente pode dizer da eleição em Goiás? A eleição em Goiás, muita gente achou que o governador teria sido afetado por todo aquele escândalo do Carlinhos Cachoeira. Mas, aparentemente, ele escapou ileso e conseguiu ser reeleito para uma terceira vez, que ele já foi governador antes, né? Não, agora, quarta vez, que ele foi 2 vezes antes, agora volta a ter 2 mandatos de novo. E é uma conquista para o PSDB em Goiás.
o partido mantém essa hegemonia em Goiás, né? O partido vem, né, a 4 mandatos do governador Marconi Perillo. Na verdade, houve um interregno em que o vice do governador Perillo assumiu quando Perillo foi eleito senador e foi reeleito, que era do PP, mas é um longo governo do PSDB no estado de Goiás. Também não foi uma surpresa, né? As pesquisas desde o início davam a vitória no segundo turno do governador Perillo, que chegou a se cogitar a sua vitória ainda no primeiro turno, né? Mas acabou não ocorrendo. Por falar em surpresa, nós tivemos no primeiro turno no Rio Grande do Sul, que agora se consolida com a vitória do Sartori, do PMDB. E, mais uma vez, o Rio Grande do Sul não conseguiu quebrar o tabu de permitir o governador ser reeleito, professor David Fleischer. Sim, essa é uma tradição no Rio Grande do Sul, que os gaúchos nunca reelegeram nenhum governador. Também o PT perdeu 2 vezes, porque o Lívio Dutra perdeu para o senador e agora Tacho Zeno também perdeu para o governador. Então, foi uma dupla derrota para o PT no Rio Grande do Sul. Inicialmente, nas pesquisas no primeiro turno, parecia que a senadora, a Mary Lemos, estava na frente, mas depois ela foi superada por Sartori, que entrou no segundo turno. Então, inicialmente, parecia que ela seria o primeiro colocado no primeiro turno. Temos mais um governador eleito, que é o governador do Rio de Janeiro, o Pezão, que substituiu o governador Sérgio Cabral, né, e candidato à reeleição. O que a gente pode dizer dessa eleição do Rio de Janeiro, que sempre costuma ser muito interessante, né, e curiosa? Foi uma eleição bastante disputada. O Rio de Janeiro tinha o maior número de candidatos fortes, né, na disputa, né, além dos 2 que foram para o segundo turno. A gente teve uma disputa enorme sobre quem iria para o segundo turno, ainda, né, no final do primeiro turno, com o candidato Garotinho, né, e o candidato Marcelo Crivella. E tivemos ainda o senador Lindbergh Farias, que era um candidato forte no primeiro turno também, né. Então, foi uma eleição muito disputada no primeiro turno. Agora, no segundo turno, também a eleição foi bastante disputada. Praticamente todos os candidatos derrotados acabaram apoiando o candidato Marcelo Crivella, mas esse apoio acabou não conseguindo ser suficiente para superar a votação que ele já tinha no primeiro turno e os apoios que ele conseguiu, né? Então, as pesquisas também davam a vitória no segundo turno já para o governador Pezão, né, que consegue ser reeleito, ou seja, o PMDB mantém o governo do Rio de Janeiro, né? Já vinha aí há 2 mandatos com Sérgio Cabral, e agora temos um terceiro mandato consecutivo do PMDB no Rio de Janeiro. E até agora o PMDB tem quantos governadores eleitos, considerando o primeiro turno? Até agora o PMDB já conseguiu eleger 6 governadores, né? Elegeu 4 no primeiro turno e agora elegeu 2 no segundo turno, o governador Pezão e o governador eleito Sartori do Rio Grande do Sul. Professor David Fleischer, o que o senhor pode destacar mais da eleição no Rio? Essa eleição no Rio de Janeiro, no primeiro turno, era um dos vários estados onde tinha 2 senadores concorrendo no primeiro turno, né? No Paraná tinha 2 senadores também concorrendo no primeiro turno e eu acho que tinha mais 1 ou 2 estados com 2 senadores disputando o primeiro turno. Mas o senador Crivella ganhou muita força no final da campanha. Sim, exatamente. Ele recebeu a adesão dos outros 2 candidatos que foram fortes no primeiro turno, mas mostrou também outra coisa, de que quando você tem um governador procurando a reeleição, ele tem a máquina na mão. E essa máquina na mão é uma arma muito poderosa na campanha. Então, nós vimos isso em Goiás, com o Perillo, com a máquina estadual na mão. E isso, nós temos alguns governadores que foram derrotados, inclusive no primeiro turno. Aqui em Brasília, Agnello foi derrotado no primeiro turno, ficou em terceiro lugar. Ele tinha a máquina na mão, mas ele era um candidato, era um governador com uma alta rejeição e reprovação em todas as pesquisas de opinião nos últimos 3 anos. Temos mais um governador eleito, se você me permite, Guerzoni, no Mato Grosso do Sul, onde a eleição estava muito disputada, as últimas pesquisas estavam dando empate. Ricardo Azambuja está considerado matematicamente eleito. Qual o cenário que a gente teve lá no Mato Grosso do Sul? Um duelo entre PT e PSDB que reproduz a disputa nacional, né? A disputa nacional,
O senador Delcídio do Amaral esteve na frente em todas as pesquisas, né? Havia uma grande expectativa que ele ganhasse ainda no primeiro turno, mas um pouco como reflexo até do crescimento do PSDB na eleição nacional, ajudou bastante, e algumas questões envolvendo a Petrobras, né? O senador Delcídio do Amaral sempre foi ligado a essa área de energia, ele foi diretor da Petrobras, foi ministro de Minas e Energia. Ele acabou sofrendo alguns respingos com esse escândalo da Petrobras. Isso foi muito utilizado na campanha do Mato Grosso do Sul, né? Isso foi importante. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário, né? O professor levantou 2 senadores no Rio de Janeiro. Na verdade, toda a bancada do Rio de Janeiro disputou a eleição, porque o senador Francisco Dornelles o vice-governador eleito do Rio de Janeiro agora. Ele é o vice do governador Pezão. Então, foi um caso em que toda a bancada do Estado disputou a eleição para o governo. Muito interessante, né? Mas acontece que ele não volta para o Senado, porque o mandato se encerra agora, né? Sim, exatamente. Nós vamos continuar desenhando esse novo mapa que está saindo das urnas daqui a pouquinho, mas antes, né, Hermes, temos que dar mais números, porque a apuração corre bem rápida. Isso, rápida e com vários governadores já eleitos matematicamente, como vocês já estavam conversando, Júnior, no Rio de Janeiro, com 94,41% das urnas apuradas, Pezão se reelegeu pelo PMDB com 56,07% dos votos até o momento, né, porque ainda tem urna para ser apurada, lógico. Marcelo Crivella, senador, candidato a governador pelo PRB, tem até o momento 43,93% dos votos. Temos também no Mato Grosso do Sul, também já com 94,34% das urnas apuradas e matematicamente eleito, Reinaldo Azambuja, do PSDB, com 55,43% dos votos. O senador Delcídio do Amaral, pelo PT, tem até o momento 44,57% dos votos. Goiás, 97,38% dos votos, Marconi Perillo, do PSDB, matematicamente reeleito, com 57,45% dos votos. Iris Rezende, do PMDB, até o momento tem 42,55% dos votos. Temos mais números no Rio Grande do Sul, com 89,1% das urnas apuradas, Sartori, matematicamente eleito, com 61,27% eleito pelo PMDB. O atual governador Tarso Genro, do PT, tem 38,73% dos votos até o momento. E Luiz Fernando de Souza Pezão, do PMDB, tem 59 anos e conseguiu se reeleger após ter substituído o ex-governador Sérgio Cabral, que renunciou para tentar eleger-se senador. Economista e administrador de empresas, Pezão foi 2 vezes vereador e prefeito da cidade de Piraí, onde nasceu. Na disputa ao governo do Rio, teve como vice o senador Francisco Dornelles, do PP. O novo governador do Rio de Janeiro agora ganhou o apelido Pezão na época em que foi goleiro, por causa do número do sapato que calça, que é 47,5. Nascido em Campo Grande, Reinaldo Azambuja, de 47 anos, é produtor rural. Foi prefeito da cidade por 2 mandatos. Em 2006, elegeu-se deputado estadual e, em 2010, deputado federal. José Ivo Sartori é gaúcho, tem 66 anos e é casado com a deputada estadual Maria Helena Sartori. Ele participou da Juventude Católica, do movimento estudantil e em 1976 foi eleito vereador em Caxias do Sul. Também foi deputado estadual durante 5 mandatos consecutivos e presidiu a Assembleia Gaúcha. Foi deputado federal e em 2002 conquistou a Prefeitura de Caxias do Sul, que governou por 2 vezes. Marconi Ferreira Perillo Júnior nasceu em Goiânia e tem 51 anos. Foi deputado estadual e federal. Em 98, foi eleito governador pela primeira vez e reeleito em 2002. Em 2006, chegou ao Senado e em 2010, novamente conquistou o governo do estado de Goiás pelo PSDB. Temos mais números, Júnior. Eu passei para você e para os nossos telespectadores o perfil de vários governadores eleitos, mas temos números, o TSE está realmente apurando rapidamente. Na Paraíba, agora, com 42% das urnas apuradas, o governador Ricardo Coutinho, do PSB, tem 52,9% dos votos e Cássio Cunha Lima, o senador, tem 47,1% dos votos até o momento. Desculpa.
No Ceará, com 24,16% dos votos, Camilo, do PT, vai vencendo. Até o momento, ele tem 52,74% dos votos. O senador Eunício Oliveira, do PMDB, tem 47,26% dos votos. A eleição acirrada no Ceará. Rio Grande do Norte, com 47,32% das urnas apuradas. Robinson Faria, do PSD, tem 53,18% dos votos. E o deputado Henrique Alves, do PMDB, tem 46,82% dos votos até o momento. No Amapá, com 70,84% das urnas apuradas, Valdez, do PDT, tem 60,8% dos votos. Vai vencendo o atual governador Camilo Capiberibe, do PSB, que tem 39,2% dos votos. No Pará, com 48% das urnas apuradas, Simão Jatene, do PSDB, tem 53,56% dos votos e Helder Barbalho, do PMDB, tem 46,44% dos votos. E neste programa também contamos com a participação das TVs Assembleias. Vamos saber como está a apuração no estado do Rio Grande do Sul, onde José Ivo Sartori conseguiu vencer a eleição que disputava com o atual governador Tarso Genro, do PT. De lá, vai falar ao vivo conosco o repórter Everton Lima. Boa noite, Everton. Boa noite, Hermes. É verdade, os números aqui de Sartori na eleição são impressionantes. Com praticamente a totalidade das urnas já apuradas, Sartori aparece com 62% dos votos válidos contra 38% dos votos válidos para o governador Tarso Genro, que tentava aí a reeleição. Ele já está matematicamente eleito e eu me encontro aqui, neste momento, em frente ao Comitê Central da Coligação do atual governador Tarso Genro, que tentava então a reeleição, onde ele é aguardado aqui para os próximos minutos, onde vai dar a coletiva de imprensa, para depois se deslocar até o Largo do Glênio Pérez, um famoso espaço político aqui de Porto Alegre, onde fala então a militância já em tom inevitavelmente de despedida do cargo. O clima aqui é realmente de muita tristeza, bem diferente do comitê do candidato Sartori, que apresentou aí uma votação bastante sólida em diversas regiões, todas as regiões, na verdade, do estado. Contrariando o primeiro turno, onde ele surgia como terceiro candidato nas pesquisas durante todo o primeiro turno antes da eleição e acabou sendo o candidato mais votado no dia da eleição e confirmando, então, já no segundo turno, as previsões favoráveis para a sua eleição. E também essa é mais uma confirmação de uma tradição, digamos assim, do Rio Grande do Sul, de não reeleger governadores aqui no estado. Até hoje, nenhum governador conseguiu ser reeleito para um segundo mandato aqui no Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Everton Lima, da TV Assembleia, para a TV Senado, eleições 2014. Obrigado, Everton. E nós estamos... Júnior, essa curiosidade do Rio Grande do Sul que o Everton destacou é interessante, né? O único estado brasileiro que nunca reelegeu um governador. Um tema interessante para destacar com os nossos convidados. Os gaúchos devem isso. É curioso também observar que um fato muito similar ao que ocorreu nessa eleição ocorreu na eleição da governadora Ieda Cruzes, né, no Rio Grande do Sul. Ela estava em terceiro lugar, né, nas pesquisas. O governador, então, era o governador Germano Rigoto, do PMDB, e o ex-governador Olívio Dutra disputava a eleição e todas as pesquisas davam que Olívio Dutra e Germano Rigoto iriam para o segundo turno e acabou tendo uma surpresa muito semelhante ao que nós tivemos agora. Ieda Cruzes passou na frente, Rigoto não foi e ela acabou ganhando a eleição. Professor David Flecha, eu vou pedir para o senhor só mais um minutinho, porque nós estamos com o governador eleito do Distrito Federal na linha e ele vai conversar com você agora, não é isso, Hermes? É isso mesmo, Júnior. Vamos direto já falar com o senador e agora o governador eleito. Parabéns, senador. Eu quero primeiro, quais vão ser as linhas de atuação desse governo que o senhor acabou de receber dos brasilienses aí com mais de 50% dos votos? Boa noite.
Boa noite. Eu quero agradecer à população do Distrito Federal que me honrou com a sua manifestação de confiança. Estou consciente da minha imensa responsabilidade de fazer com que o DF seja exemplo de políticas públicas ousadas, criativas e inovadoras. É a primeira oportunidade que alguém da geração Brasília tem de governar essa cidade. Nós vamos investir fortemente na gestão. Queremos uma gestão ágil, uma gestão eficiente, uma gestão transparente, uma gestão com participação social, com controle social. Eu diria que esse será o grande foco do nosso governo. Mais uma vez, parabéns, governador eleito Rodrigo Hollenberg, que atualmente é senador, Juninho. Vocês até já estavam analisando o governador como a terceira via que se concretizou no Distrito Federal. Parabéns, governador. Professor David Flecha, o senhor que já mora em Brasília há muito tempo, diria qual seria o maior desafio para o governador eleito Rodrigo Hollenberg aqui no DF? Bom, ele falou em gestão. Há uns meses atrás, eu levei um grande susto quando soube pela imprensa que o GDF, o governador do Distrito Federal, tem 18 mil cargos comissionados. A presidenta da República só tem 25 mil. Então, essa questão de gestão vai ser muito importante. Ele vai ter que substituir pelo menos metade desses comissionados por funcionários permanentes de alto nível para ocupar a administração do GDF, e não com os comissionados que são militantes partidários, muitos sem nem curso secundário completo, que são indicações políticas, que deixam a nossa gestão aqui muito aquém das possibilidades. Então, acho que essa questão de gestão, ele também tem a proposta de deixar cada cidade ou cada unidade do Distrito Federal eleger seu administrador, que seria uma eleição e depois nomeado pelo governador. Isso é outra inovação que ele está pensando em implantar. Ele também vai ter que organizar sua coalizão para governar dentro da Câmara Distrital. Isso é outro desafio para o novo governador. No caso da substituição do senador Hollenberg, aqui tem uma mudança na bancada do Senado, né, Guerzoni? O suplente é do PT. O suplente Hélio Lima, ele foi eleito pelo PT, mas atualmente ele está no PSD, né, que deve assumir agora a partir de 1º de janeiro. Então, na verdade, há uma redução na bancada do PSB, né, partido do governador eleito Rodrigo Hollenberg, e o suplente Hélio Lima, ele, apesar de ter sido eleito pelo PT, hoje ele está afiliado ao PSD. Então, essa será uma mudança, né? O PSD ganhará mais um senador. Nós estávamos falando, nós não temos ainda os números para o presidente, mas é muito curioso, porque às 7 horas da noite, a informação que a gente tem aqui, que de 73% das sessões apuradas já tem esses dados para o presidente, eles só não podem ser divulgados ainda, né? Tanto é que tem uma expectativa muito grande que quando sair o primeiro boletim do TSE, a gente tenha já essa eleição que foi tão acirrada. E o senhor gosta muito, né, professor, de comparar com a eleição de 1989, com Collor e Lula, onde a gente teve uma disputa mais ou menos assim? Sim, essa disputa no segundo turno de Collor e Lula foi semelhante, em que houve uma virada, em que 4 ou 5 dias antes da eleição, Lula estava na frente das pesquisas. Mas aí ele foi caindo e finalmente o Collor ganhou por uma diferença de 3 ou 4 pontos. Em grande parte por causa de uma fita editada do último debate, que o Globo editou os melhores momentos de Collor e os piores de Lula, e jogou no ar 10, 12 vezes por dia. Então, a Globo teve uma grande influência nessa eleição em 1989. Mas voltando ao Rio Grande do Sul, de nunca ter reeleito um governador, eu entendo que isso é missão impossível, porque no Rio Grande do Sul a situação fiscal é terrível. A arrecadação é sempre inferior aos gastos. Então, você tem um déficit permanente no Rio Grande do Sul que nenhum governador conseguiu reverter. Então, eu não sei se Sartori vai ter possibilidade de fazer isso. Dizem que ele teve um sucesso muito grande como prefeito de Caxias do Sul, onde ele reativou todo o parque industrial em Caxias do Sul, que era o maior parque industrial do Rio Grande do Sul, mas que decaiu bastante. Então, quem sabe o sucesso dele em Caxias do Sul e consegue transferir para o Estado, para tirar o Estado
marasmo fiscal. Agora, nesse segundo turno, por enquanto, a gente ainda não teve nenhuma virada e nenhuma surpresa no resultado das pesquisas que vinham apontando a tendência para os governos estaduais, no caso, Guerzoni. Nós tivemos aí no caso do Mato Grosso do Sul, né, dos empatado, já definidos. Né? Definição. O senador Delcídio do Amaral estava na frente no primeiro turno. No segundo turno, houve praticamente um empate e as pesquisas davam realmente um empate técnico todo o tempo. Mas, sem dúvida alguma, foi uma disputa apertada e que gera alguma surpresa, né? Os 4 estados que estavam no nosso hoje o primeiro fuso horário, né? Esses 4 não houve nenhuma surpresa com relação ao segundo turno, né? A previsão se concretizou nos 4, né? No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Nós já temos mais um governador eleito, é o governador do Amapá, Ideu Valdez Góes. No caso, o governador Camilo Capiberibe não conseguiu a reeleição. Professor David Flesch, o que a gente pode dizer do cenário do Amapá? No cenário do Amapá tem outro senador envolvido, que é o senador Sarney. Então, ele combateu duramente todo o grupo de Capiberibe, até que ele foi cassado aqui como senador, e também a esposa dele, Janete Cassado, como deputado. Então, o filho, Camilo, foi eleito em 2010, mas esse grupo, liderado pelo senador Sarney, trabalhou duramente para derrotar o Camilo Capiberibe, representando o grupo Capiberibe no Amapá. Então, isso teve envolvimento do atual senador José Sarney. Menos um governador do PSB isso, na nossa o PSB conta aí. Agora pede, o PDT ganha mais um governador, né? E o governador Camilo Capiberibe é o 6º governador que tentava a reeleição, que não teve sucesso nessas eleições, né? Nós tivemos no caso do DF, que não chegou aí para o segundo turno, 4 que foram derrotados no primeiro turno, e agora é o 2º governador que disputa o segundo turno, que não consegue. Né? E os governadores que foram para o segundo turno estão sendo reeleitos, tiveram mais dificuldade dessa vez. Que fenômeno é esse, professor David Flesch? Bom, nós tivemos ao longo de todo o período de possível reeleição para governadores desde 98, sempre em torno de metade, 13, 14 governadores candidatos estados indo para o segundo turno. Então, este ano, com 14 indo para o segundo turno, realmente foi um número grande. E nós temos cada vez mais, olhando essas eleições desde 98, cada vez mais governadores tentando a reeleição são derrotados, ou no primeiro ou no segundo turno. Então, isso, para mim, demonstra claramente a importância da reeleição. Porque quando você tem um governador ou um prefeito que vai para o segundo turno, que vai para a reeleição, o eleitorado tem uma chance de julgar sua primeira administração, seu primeiro mandato. Então, se for cancelada a reeleição, como algumas pessoas propõem, então o eleitorado não vai ter mais essa chance de julgar um governador ou um prefeito tentando a reeleição. Tem uma opinião diferente sobre a reeleição, você, Guerzoni? Não, eu acho que a reeleição é um bom instituto. Eu acho que esse modelo que foi criado no Brasil, né, a partir da segunda eleição do presidente Fernando Henrique, né, na verdade, a partir de 98, é um modelo bastante interessante, né? Como o professor comentou, ele dá a oportunidade do eleitor de julgar o administrador após o primeiro mandato. Mas dá mais vantagem também, né, para quem tem a máquina na mão em relação indiscutivelmente, à disputa. Aquele que está disputando o cargo, ele tem uma série de vantagens, né? Não apenas com relação a aparecer mais na imprensa, ele tem uma visibilidade muito maior, mas é uma chance da população julgar, né? Nós temos até agora, dos 11 estados em que já houve decisão em que havia governador disputando reeleição, 5 tiveram sucesso, 6 não, nos dados até agora. A gente vai fechar esse mapa até o final do programa, né? Por enquanto a gente vai ter mais números com Hermes e outros perfis dos eleitos, né, Hermes? É isso mesmo, Júnior. Temos os números mais recentes
No Amapá, como vocês vinham falando, já com 89,25% das urnas apuradas, Valdez Góes, do PDT, está matematicamente eleito, com 60,8% dos votos. E o atual governador, Camilo Capiberibe, do PSB, tem até o momento 39,2% dos votos. No Ceará, com 41,04% das urnas apuradas, Camilo, do PT, tem 52,14% dos votos e o senador Eunício Oliveira, do PMDB, tem 47,86% dos votos. Temos também na Paraíba, com 74,21% dos votos, o atual governador Ricardo Coutinho, do PSB, tem 52,21% dos votos e o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, tem 47,79% dos votos. Também temos números atualizados no Pará. Com 61,67% das urnas apuradas, Simão Jatene, do PSDB, tem 53,5% dos votos. E Helder Barbalho, do PMDB, 46,5% dos votos. Temos também números no Rio Grande do Norte. Com 62,78% das urnas apuradas, Robinson Faria, do PSD, tem 53,46% dos votos. E o deputado Henrique Alves, do PMDB, tem 46,54% dos votos. E no Amapá, quem volta é o ex-governador Valdez Góes, do PDT. Ele volta ao posto pela terceira vez. Nascido em Gurupá, no Pará, ele tem 58 anos e é técnico agrícola. Também foi deputado estadual. Júnior Mello. Nós vamos falar então dessas disputas nos estados do Nordeste, onde estava bem empatado, né, com as pesquisas no caso do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Vamos começar pelo Ceará, professor David Fleischer. Lá o senador Eunício ainda não está conseguindo. Não está bem claro, mas parece que o senador vai perder, né? Uhum. No Ceará nós temos o clã, né, o grupo dos Gomes, né, do Ciro Gomes e seu irmão governador, que saíram do seu partido, do PSB, e foram para o PROS, que é um novo partido, né? Então, a continuação deles na política no Ceará é questionável. Ceará também tem outra modificação, em que o ex-senador Tasso Gereissati conseguiu voltar e ser eleito senador, após ter sido derrotado em 2010, né? Então, Ceará é um estado bem interessante. As disputas no Rio Grande do Norte e também na Paraíba são extremamente interessantes, porque tem um presidente da Câmara dos Deputados disputando no Rio Grande do Norte, que pelos números que o Hermes apresentou, parece que vai perder. Ele ficou com muita raiva porque Lula foi lá fazer força e propaganda para o adversário, né? Então, isso aumentou, vamos supor, um pouco da raiva do PMDB em relação ao PT, né? Na Paraíba, o senador Cássio Cunha Lima, que foi eleito senador em 2010, mas foi governador antes, era considerado por muita gente como ficha suja. Mas a Justiça Eleitoral não tirou ele do páreo, né, como tirou vários outros pré-candidatos a governador por não enquadrar na lei da ficha limpa. Então, essa é uma disputa que é bem interessante também. Nós vamos ver no final quantos senadores foram candidatos a governador essa vez e quantos senadores conseguiram se eleger governador. Isso confirma a forte relação entre senador e governador, que no Senado nós temos pelo menos 30% dos atuais senadores que já foram governador alguma vez. E os outros senadores querem ser governador algum dia, né? Então, essa relação entre governador e senador é muito forte. Como na Câmara dos Deputados tem uma forte relação entre ser prefeito e ser deputado. Sempre uns 80 ou 90 deputados vão se candidatar a prefeito. E, usualmente, uns 30 ou 40 conseguem se eleger. Então, na Câmara, a forte relação entre prefeito e deputado. Nós vamos continuar falando desse desempenho dos senadores, mas vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o professor David Fleischer e o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Continue nos acompanhando pela TV Senado e pela internet. TV Senado, eleições 2014.